Então vou arrumar aqui, que eu tinha escrito errado. Então, gente, vamos... coloquei mais um esqueminha aqui a pedido de vocês, porque pediram que eu fizesse uma síntese do pré-modernismo, não uma aula assim tão extensa quanto eu fiz as outras, apesar que extensa para vídeo, porque se fosse numa aula presencial, claro que ia durar muito mais de 15, 20 minutos, sem dúvida, né? Mas assim, ó, para dar o resumo do resumo, uma síntese mesmo do que foi o pré-modernismo no Brasil, a gente já falou mais de uma vez que existiam várias correntes no pré-modernismo, né? E existia um antagonismo ali entre as correntes, porque ao mesmo tempo que tinha a corrente conservadora, daqueles escritores que só olhavam a estética, a métrica da literatura, daqueles escritores que viviam só da imitação dos escritores europeus, como dizia o próprio Lima Barreto lá naquele livro Os Brusundangas, na escola dos Samoiedas, né? Que era a escola dos imitadores. Então, assim como existia esta ala, vamos dizer assim, conservadora, que queria só o que chamava o beletrismo, né? As letras belas, as palavras difíceis, as palavras bonitas. Também tinha uma outra ala da crítica social, da literatura renovadora, da literatura que via a própria literatura, o próprio texto, como um instrumento de modificação ou de denúncia social. Entre essa ala renovadora da literatura, que usava a literatura como um instrumento de denúncia social, nós temos então, conforme a gente viu nas aulas anteriores, nós temos o Lima Barreto, nós temos o Graça Aranha, nós temos o Euclides da Cunha, o Monteiro Lobato, o Simões Lopes Neto e o Valdomiro Silveira, com a literatura regionalista que começava no Brasil com muita força, né? O Simões Lopes Neto até aqui nosso do Sul. Então eu penso que assim, se alguém tivesse que fazer uma síntese para falar para outra pessoa, ou mesmo para vocês acertarem ali uma questão do Enem ou uma questão do vestibular, seria isso: várias correntes no período modernista, uma corrente no período pré-modernista, desculpem, uma corrente conservadora e uma corrente renovadora. A conservadora só vivia de imitação, só vivia querendo as benesses sociais, só queria ficar nos cafés batendo papo e etc, e falando palavras difíceis, e a literatura renovadora que usava o próprio texto como crítica e como denúncia social. Então, como eu coloquei aqui, né, o esqueminha, conforme vocês também já haviam pedido, a literatura conservadora, imitação da Europa, beletrismo, só pensava em ficar falando palavras bonitas, palavras difíceis que na verdade não diziam nada, busca de prestígio social, frequentavam todas as festas da elite, viviam nos cafés discutindo literatura sem nem fazer literatura, só imitar. Se centraram na estética parnasiana ou simbolista, né, da beleza dos versos, e eram totalmente alienados. A alienação era uma marca muito forte dessa ala conservadora. E da ala renovadora, o que tem de característico, conforme eu recém falei, uma crítica social, usar a literatura como instrumento de denúncia social, né? E o início do regionalismo foi muito
não vamos dizer assim bem o início do regionalismo, porque de certa forma em cada momento literário existe um certo regionalismo, né? Mas esse foi uma característica bem predominante no pré-modernismo. Não é exclusividade do pré-modernismo, volto a dizer. Alguma característica regionalista a gente encontra em qualquer momento, em qualquer período literário, mas com predominância a gente encontrou no pré-modernismo. E aqui eu repeti aqueles autores que se destacaram e que eu já repeti em vídeos anteriores: Lima Barreto, Euclides da Cunha, Monteiro Lobato, Augusto dos Anjos com a poesia, Graça Aranha com Canaã, né? O livro dele em 1902, publicado em 1902, que dá o início oficial ao pré-modernismo, embora se marque desde 1900. O Valdomiro Silveira e o Simões Lopes Neto com o regionalismo, tá? Então por hoje era isso, já que nós estamos chegando aos 40 vídeos, passou tão rápido, 40 vídeos, né? Eu vou pedir para vocês, para outros que não estão inscritos, porque eu estou muito feliz, muito satisfeita que os que estão inscritos me mandam pedir para fazer sobre essa ou aquela aula, ou falam pelo Facebook, ou falam pelo WhatsApp, e curtem também os vídeos, porque eu estava vendo numa das nossas aulas de português, a única aula de português que eu gravei até agora, que eu sei que eu estou devendo para vocês, vocês são 32 inscritos, e a aula foi a primeira que atingiu as 100 visualizações e tem 20 curtidas. É muita curtida para um universo de 32 inscritos. Então é sinal que a maioria de vocês, além de ter olhado o vídeo, né, eu acho até que todos olharam, 20 curtiram. E foi uma aula de português que eu, né, fiquei pensando, essa aula de português eu não expliquei bem, não tá boa. Mas pelo visto foi a aula que vocês assim mais absorveram, mais se interessaram. Eu fiquei muito feliz. Assim que eu terminar o pré-modernismo, que já vem se estendendo há tempos, eu vou gravar então uma aula sobre fonética, que eu sei que fonética é o terror lá dos concursos, é o terror do vestibular, é o terror do ensino médio, né? E até da faculdade de letras. Muita gente que se formou em letras tem pavor dessa disciplina de fonética. Eu tinha essa disciplina como professora quando eu lecionava no curso de letras, mas eu vou explicar a fonética aqui de um jeito bem simplesinho para quem vai fazer concurso mesmo ou quem vai fazer o Enem, tá? Num dos próximos vídeos vai ser sobre fonética. Então eu vou pedir que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que vocês comentem, né? Peçam ali aulas e tal, tá bom? E fico muito satisfeita de estar aqui gravando com vocês e tal, tá bom? Então é isso, eu não sei muito bem o que falar quando estou gravando, né? Eu só sei vir aqui explicar, mas é mais ou menos isso, tá? Então qualquer dúvida que ficar, vocês falem ali no comentário ou falem para mim pelo Face ou pelo WhatsApp, tá? Quem tá lá no meu Face ou no WhatsApp, tá bom? Então, por hoje é isso.